Olá, e vamos agora fazer o nosso último vídeo dessa série de workshop de pintura digital. Nesse último vídeo nós vamos apenas apresentar algumas revisões que foram feitas em dias alternados. Então, nessa primeira revisão, a gente teve um cuidado de estar fazendo a parte de traços, né? Tentando ver como que a gente poderia deixar esse desenho mais próximo, né, de uma referência realista. Em nenhum momento a gente quis deixar igualzinho ao Morgan Freeman, não era a intenção do estudo, mas deixar ele com um aspecto mais realista. Acho que essa que era a intenção que a gente teve. Então, nesse caso, a gente foi fazendo algumas linhas de pincel, umas linhas de desenho, né, alguns traços, né, para deixar o desenho com mais riqueza de detalhes, né? E reparem, né, o anterior com a camada que a gente fez de desenho. Isso seria uma revisão. A gente estabeleceu como uma média de revisão uma hora por dia fazendo revisões, tá? Então eu vou apresentar para vocês quatro revisões que foram feitas, tá? De uma hora cada sessão, tá bom? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou mostrando para vocês, como a gente vem debatendo, né, nesse workshop, que o nível de detalhamento ou a revisão vai depender do seu objetivo. Então olha aí, ó, em uma hora a gente fez essa revisãozinha, né, a gente fez esses elementos de desenho, né, e aí eu vou mostrar para vocês os outros dias alternados. Então depende do resultado que você quer, tá? Tem revisão melhor? Tem desenho melhor? Eu acho que não. Eu acho que as quatro revisões com o desenho anterior que eu apresentei, cada um deles é um resultado, tá? Então, vai depender muito do seu objetivo. Eu só quis mesmo mostrar para vocês que dá sim, para vocês terem variações de trabalho, vocês colocando uma sessão por dia, por exemplo, tá? Então, de maneira muito resumida, essa seria a primeira revisão do trabalho. E aí a gente vai partir para a segunda revisão, que aí, como vocês podem reparar, onde foi que eu mexi mais, né? Foi na questão de deixar o rosto um pouco mais magro e fazer mais massas de pintura. Ou seja, eu não me preocupei tanto em fazer degradês. Eu peguei um pincel sólido e comecei a fazer manchas, marcas mesmo, né? E aí ficou uma pintura muito mais robusta, né? Não dá nem para comparar com a outra, como se fosse uma pintura bem cheia de massa de tinta, né? E aí, uma das dificuldades que eu tive, né, que pegou durante todo o workshop, foi a variação entre um rosto e outro, né? Então, isso foi prejudicando um pouco a harmonização do rosto, né? Eu peguei um rosto que estava olhando para baixo, enquanto eu desenhei um que estava de meio perfil, né? Então, para você fazer a harmonização, para você ficar imaginando como é que um rosto fica com o outro, né? Como é que fica a questão do corpo, não é algo tão simples. Então, aqui, como eu mostro para vocês nesse exemplo, né? Quando a gente vai fazer as linhas de sombreamento, elas são diferentes do rosto que estava inclinado para baixo, né? Ela é levemente diferente, né? Então, eu tomei como uma ideia já nessa terceira sessão, né, que vocês podem ver que já deu um resultado bem diferente. Eu peguei um outro rosto, uma outra base do Morgan Freeman, não peguei essa, peguei outra, e aí eu fui trabalhando esse rosto de meio perfil para deixar um pouco mais semelhante, né? E aí o resultado já ficou bem mais interessante, tá? Claro, no meu modo de entender, ainda não está parecido com o Morgan Freeman. Teria que realmente, no meu caso específico, desenhar por cima e tudo mais. Mas já ficou um desenho mais adequado à posição que eu estava fazendo, tá? Então, é basicamente essas as revisões. Aí, nesse caso, eu fui trabalhando um pouco mais o esfumaçado, né? Fui trabalhando com um pouquinho mais de calma, fazendo o trabalho final, tá? Que aí eu vou apresentar para vocês nesse desenho aqui que eu
fiz uma revisão mais do trabalho como um todo, né? Bom, pessoal, e é isso. É uma revisão que às vezes pode nem ter fim, tá? Eu poderia ficar meses e meses trabalhando, e aí cabe a você saber qual é o limite que você prefere, tá bom? E agora eu vou apresentar para vocês o resultado final. Então veja que eu tirei um pouco, né, do ombro dele, né? E eu acho que ficou mais adequado. Bom, espero que vocês tenham gostado do resultado final. Se você gostou, curta. E se você acha que ajuda no seu desenvolvimento enquanto artista, peço que você se inscreva no canal, porque toda semana nós temos um workshop, uma ideia diferente. Muito obrigado por ter ficado conosco até esse último encontro e até o nosso próximo workshop. Muito obrigado!